O que nós vamos falar? Nós vamos falar do poder da oração, mas sem envolver a parte religiosa. Embora eu dê alguns exemplos bíblicos aqui, eu quero deixar bem claro que eu não defendo nenhuma religião. E eu também não posso falar aqui totalmente no que eu acredito, porque eu não posso, simplesmente eu não posso. O que eu acredito vai muito além da compreensão, mas eu quero trazer aqui para vocês, sem envolver a parte religiosa, o que a oração pode fazer na tua vida. E eu estava aqui folheando meus livros e olhei um tesouro. Achei um tesouro aqui. Esse livro é um tesouro. E eu já vou revelar para você que livro é esse. Mas antes eu quero te dizer que eu adoro dar conselhos e indicar livros, porque eu acho que os livros transformam. O caminho para o autoconhecimento está dentro dos livros. É ali que você vai tirar o conteúdo, tá? Bom, pessoal, esse livro aqui é o livro de Napoleão Hill, Capitão da Minha Alma e Senhor do Meu Destino. Ele te ensina a ser o capitão da sua alma e o senhor do seu destino. E tem uma frase que ele diz aqui, que ele fala muito sobre os pensamentos, que é tão engraçado como a única coisa que o homem tem total controle é a única coisa também que o homem não tenta controlar, que é os seus pensamentos. É uma baita de uma ironia, né? Quero deixar claro aqui para vocês que oração não é só uma reza pedindo para que Deus te dê dinheiro. Não é isso que se chama uma oração. Eu quero iniciar isso aqui dizendo essa frase aqui para você. A primeira e melhor vitória é conquistar a si mesmo. Ser conquistado por si é de todas as coisas a mais vergonhosa e vil. O que significa conquistar a si mesmo? Conquistar a si mesmo é você partir realmente para o autoconhecimento, aquilo que eu já falei inclusive no vídeo anterior, sobre essência. Quer entender um pouco sobre autoconhecimento, sobre essência, sobre se conectar consigo mesmo? Olha o vídeo anterior, onde eu falo sobre como o mundo foi feito, se é pela ciência, né, a teoria do Big Bang, ou se foi Deus que fez o mundo. Então lá eu vou falar um pouco sobre o autoconhecimento. Sugiro que você veja esse vídeo. Primeiro eu vou ler aqui algumas frases para vocês e eu quero que você olhe o impacto, e a gente já vai discutir sobre isso, mas olhe o impacto que isso causa, tá? Na tua mente, ó. Quando alguém ora, se entende o verdadeiro significado da oração em um estado mental livre de todo medo e dúvida. Deixa de lado a faculdade da razão, a faculdade da vontade e outras faculdades mentais, exceto a faculdade da emoção. Aqui ele quer dizer o quê? Que a oração ela envolve pura emoção. Você tem que fugir da razão, você tem que fugir de todos os estados mentais, ele chama de as faculdades mentais, né? Você tem que fugir de tudo isso e simplesmente deixar a faculdade da razão, se colocar num estado emocional para que a oração tenha poder. É um estado onde você se coloca, o estado emocional. Uma mente sob controle, ele concentra todas as suas emoções positivas, em especial a emoção da fé. Se a gente for para um lado religioso, né, e ter a Bíblia como base, a Bíblia diz que Jesus disse que se nossa fé fosse no tamanho de um grão de mostarda, mandaríamos uma montanha se lançar no mar e ela se lançaria. Olha o nível de poder que você teria. É claro que talvez, né, como Jesus falava só em parábolas, isso poderia sim ser uma metáfora, mas a gente prefere não acreditar na ideia de ser uma metáfora, porque a gente sabe que não temos fé o suficiente. E se tivéssemos, faríamos coisas grandiosas e extraordinárias. A Bíblia também diz que quando um de seus discípulos pergunta para Jesus: Jesus, quando que poderemos fazer o que você faz? Quando que poderemos curar, fazer milagres? Então Jesus responde: vocês não têm fé. Ou seja, a nossa fé não é o suficiente para que possamos fazer mais. Quando entendemos o poder da fé que vem da oração, aí a gente desbloqueia algo grandioso. E eu já vou te falar. Sob esse tipo de atenção controlada, você faz ligação direta com a inteligência infinita, ou Deus,
Aqui Napoleão Hill se refere a Deus como inteligência infinita. E você vai entender por quê. Se a oração tem uma resposta favorável, ela vem de forma de uma ideia inspirada, plano ou método pelo qual se pode, por esforço próprio, alcançar aquilo pelo que se reza. Ou seja, se a oração tem uma resposta favorável, ela vem de forma de uma ideia, um plano, um planejamento, pelo qual se pode alcançar aquilo que você está pedindo em oração. As palavras usadas na oração não importa, ou seja, você não precisa ser eloquente, não precisa seguir um padrão de reza. O que importa é que aquilo tenha emoção, que o teu estado mental seja o único estado em que tua mente esteja. O estado mental no qual a prece é feita é o que conta, é o que eu disse. A fé deve estar presente. A menor sombra de medo, dúvida ou indecisão em relação ao direito de alcançar o que pede trará resultados negativos. Ou seja, se no momento de oração a tua mente surgir em pensamento qualquer dúvida, qualquer fragmento de dúvida, insatisfação, medo, qualquer emoção, sentimento que seja negativo, a oração ela não terá efeito nenhum. Por quê? Porque o universo, a mente, falando de um modo filosófico ou científico, o universo ele não entende uma emoção, uma palavra, não, ele entende a emoção. Ou seja, se você falar que você quer alguma coisa, mas tiver um receio, um medo de que aquilo aconteça, o universo não vai entender que você quer aquilo, ele vai entender a emoção que você está sentindo no momento de oração. Então a tua mente não pode ter qualquer fragmento de dúvida, de medo, você tem que realmente se entregar para a fé. A mente deve estar livre de qualquer outro pensamento, exceto aquele conectado ao objetivo da prece. Aquele que ora deve continuar até que a prece produza os resultados desejados. Não importa se leve uma semana, o dia, uma semana, um mês, um ano. Você deve continuar sempre em oração até que aquilo seja alcançado. Às vezes isso acontece em questão de segundos, outras vezes a resposta pode demorar horas, dias, meses ou anos. E de acordo com a natureza da oração, é o que é necessário para que seja atendida. A oração feita em súplica pelo mal alheio também fracassa. E pelo motivo muito compreensível de que a pessoa que faz esse pedido tem em mente alguma forma negativa, alguma forma de vingança, ganância, egoísmo ou outra emoção negativa que torna a oração ineficiente. Lembra que eu falei que a oração com qualquer emoção negativa ela não tem efeito? Se você fazer uma oração, aqui ele diz, né? Em súplica pelo mal alheio, ela vai fracassar, entendeu? Esse é um dos motivos que eu não acredito em macumbaria, etc. Acredito que existe, as pessoas fazem, mas acredito para mim que em mim não pega isso, não cai, por causa do meu poder pessoal, da minha conexão íntima com Deus. Mas eu não acredito por quê? Porque se a pessoa faz uma súplica desejando mal alheio, ela está em mente com emoções negativas. E o universo, Deus não quer isso, não entende isso. Então eles não entregam aquilo. Eles entendem a tua emoção, o teu sentimento. É isso que o universo te entrega. É uma matemática. Mais com mais é mais com menos é menos. Então não tem como ele te entregar um resultado positivo, atender a sua prece, se você está emanando energia negativa. Não faz sentido. Oração não é só adoração, também é origem invisível do espírito de veneração do homem. Ou seja, ela não é só uma adoração, ela também é uma origem invisível do espírito. Mais poderosa forma de energia que se pode gerar. A mais poderosa forma de energia que se pode gerar é a energia do espírito. Você olha o peso disso. E a gente não sabe explicar o espírito, a gente só sente ele. Olha o peso disso. Se seus resultados podem ser mensurados em termos de disposição física aumentada, maior vigor intelectual, estamina moral e uma compreensão mais profunda das realidades subjacentes aos relacionamentos humanos. O que isso quer dizer?
Quer dizer que a oração, acabei de falar, ela não é só oração, não é só adoração, ela também é a origem invisível do Espírito. Ela pode gerar a mais poderosa forma de energia. A energia mais forte que você pode ter é a energia do Espírito. E isso te dá o que eu falei aqui. Os resultados podem ser mensurados em termos de disposição física aumentada, maior vigor intelectual, estamina moral, tem muito a ver com o teu caráter. É uma compreensão mais profunda e subjacente aos relacionamentos humanos. Cara, isso te transforma numa pessoa melhor. A energia espiritual é a energia mais forte que você vai ter. A postura tranquila e o repouso facial e corporal são observados naquele cuja vida interior é por ela enriquecida. De fato, as pessoas que têm uma energia espiritual muito forte, é perceptível que essas pessoas são mais tranquilas, mais felizes, digamos assim. Parece que elas estão num estado espiritual, a mente delas está num outro estado. Parece que elas têm a certeza das coisas do mundo, elas já se encontraram, se conectaram com sua essência. Nas profundezas da consciência se acende uma chama, e o homem se vê, ele se descobre. Descobre seu egoísmo, o orgulho tolo, os medos, a ganância, os erros. Ele desenvolve uma noção de obrigação moral, de humanidade intelectual. Assim começa a jornada da alma rumo ao reino da graça. Na Bíblia também, Jesus diz que não procure o reino do céu ali, nem lá, nem cá. O reino dos céus está dentro de você. Olha o que aqui Napoleão Hill quis dizer quando ele disse: e o homem se vê, ele se descobre. Descobre seu egoísmo, o orgulho todo, os medos, a ganância, os erros. Ele desenvolve uma noção de obrigação moral da humanidade intelectual. Assim começa uma jornada da alma rumo ao reino da graça. Ou seja, lembra que eu comecei o livro dizendo que a primeira e melhor vitória é conquistar a si mesmo? Era isso que ele estava se referindo. Uma jornada de autoconhecimento, de se descobrir, de autodescoberta. E ele descobre tudo. Descobre o egoísmo, o medo, o orgulho. E aí começa a jornada rumo ao reino da graça. Oração é uma força tão real quanto a gravidade da Terra. Eu particularmente acredito que Deus criou o mundo de uma outra forma. Não quero envolver crenças religiosas aqui, porque eu já disse que eu acredito em Deus de uma outra forma e eu não posso mencioná-la aqui. Mas eu acredito que quando Deus criou o mundo, Ele deixou leis universais, assim como a lei da gravidade. Uma delas é a lei da gravidade, lei da atração. Essas são as leis que Deus deixou para que o mundo seguisse uma ordem natural, sem que se desalinhasse. Esse é o único poder do mundo que parece superar as chamadas leis da natureza. Essas ocasiões que as orações tenham dado resultados dramáticos, resultados extraordinários, nós chamamos de milagre. E como eu li nessa frase, esse é o único poder do mundo que parece superar as chamadas leis da natureza. Parece que elas superam as leis natural. A lei da oração, o poder da oração. Mas um milagre constante e mais silencioso acontece toda hora no coração dos homens e mulheres que descobriram que a oração dá a eles um fluxo constante de apoio na vida diária. Quem descobre isso está no caminho certo da plenitude. Quem descobre, quem consegue entender o poder que a oração te dá. Sugiro também o livro O Poder do Subconsciente. Lá ele fala muito detalhadamente de um jeito que como a fé age no teu cérebro, de um jeito prático. Agora, pessoal, aqui vai ficando interessante, tá? Só na oração alcançamos aquela completa e harmoniosa reunião de corpo, mente e espírito. Inclusive, eu tenho estatuado aqui como um lembrete para mim me lembrar que eu sou corpo, alma e espírito. Ó, corpo, mente e espírito. As palavras peça e será atendido têm sido comprovadas pela experiência humana. É verdade, oração não pode devolver o filho morto ou a vida ou trazer alívio a dores físicas.
mas a oração é uma fonte de energia luminosa autogeradora. O que isso quer dizer? Olha como a lei da atração é real. Eu marquei aqui e vou trazer para vocês fontes bíblicas, tá? Bíblicas, que é o livro mais certo que podemos seguir hoje, né? Com grandes ensinamentos deixados por discípulos, por pessoas muito antigas, muito sábias e por nosso Senhor Jesus Cristo, é claro. Olha só o que lá em Gálatas do Novo Testamento diz. Para ser específico, é lá em Gálatas, capítulo 6 e versículo 7, diz assim: olha só a lei da atração sendo bíblica. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Tudo que o homem planta, ele colhe. Não é o suficiente, Tylon, para mim acreditar na lei da atração sendo bíblica. Sério? Vamos para Mateus então. Mateus capítulo 7, versículos 7 e 8. Lá em Mateus 7, fala sobre a bondade de Deus. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Desculpe a linguagem para quem não está entendendo, tá? A linguagem da minha Bíblia. Minha Bíblia aqui, essa daqui, ó, Avivamento Pentecostal, traduzida por... esqueci quem a traduziu. Almeida, revista. É Almeida. Continuando aqui, capítulo 8. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E o que bate, a porta se abre. Olha, você ainda tem dúvidas que a lei da atração é bíblica? Não restam dúvidas. Não restam dúvidas. Os humanos buscam aumentar sua energia finita dirigindo-se à fonte infinita de toda energia. Nós buscamos aumentar a nossa energia espiritual, que ela é finita, nos dirigindo à fonte infinita de toda energia. É por isso que oramos, para buscar força espiritual, para fortalecer o nosso espírito, porque o nosso espírito ele tem uma energia finita, mas Deus tem um espírito infinito, que é o espírito que habita em nós. É confuso, mas tenta voltar que você vai entender o que eu quis dizer. Mas nunca devemos invocar Deus meramente para a satisfação de nossos caprichos. Extraímos mais poder da oração quando não usamos como petição, mas como uma súplica para podermos nos tornar como Ele. A oração deve ser vista como uma prática de presença de Deus. Você não vai usar o nome de Deus, inclusive isso é um mandamento, você não vai invocar Deus simplesmente por mero capricho, para satisfazer seus desejos, suas vontades, suas ambições. Você vai invocar Deus para que Ele te dê, claro, a prosperidade, mas que você possa se aproximar cada vez mais dele. E que você ganhe o mundo, mas no caminho moral, ético e de Deus. Senão de nada vale. Esse é o esforço do homem para alcançar Deus, comungar com o ser invisível, Criador de todas as coisas, sabedoria suprema, verdade, beleza e força, Pai e Redentor de cada homem. Esse objetivo de oração sempre permanece oculto na inteligência, porque linguagem e pensamento falham quando tentamos descrever Deus. Tente descrever Deus, tente descrever Espírito, para você ver como não sai palavra nenhuma, não sai imaginação nenhuma. Sabemos, porém, que sempre que nos dirigimos a Deus em fervente oração, mudamos para melhor de corpo e alma. Não tem como você fazer uma oração sincera e genuína sem sentir uma sensação de melhoria em você. Pense em Deus com mais frequência do que você respira, disse o Epiteto estoico. Para quem acha que filosofia é o contrário de acreditar em Deus, não. Inclusive grandes filósofos acreditavam em Deus. Epiteto é um deles, que segue a corrente filosófica do estoicismo, que é pela qual nós, eu acredito, devemos sempre pender. A verdadeira oração é um estilo de vida. Espero que tudo aqui tenha ficado claro, tá? Eu espero que isso tenha te ajudado a entender mais um pouco sobre a oração e como fazê-la, como você deve fazer uma oração, tá? Então, não importa palavras, não importa lugares, o que você precisa mesmo é tirar um tempo para se conectar com Deus, tá?
para você realmente orar, para se aproximar do Espírito. E se você não é uma daquelas pessoas que não acredita em Deus, ou acredita pouco, tenta ver Deus como uma energia infinita, que Napoleão Hill descreve como uma grande fonte de energia. Tenta ver Deus como algo maior, não tenta ver Deus como um homem. Deus e Jesus não é a mesma coisa, mas são o mesmo. É engraçado explicar isso, mas tenta ver Deus como uma força maior, como um ser maior. Não há palavras para descrever porque vai muito além da nossa mera compreensão. É apenas uma questão de fé, de crença e de fé, tá bom? Então, alimente a sua fé.